Olá! Hoje nossa videoaula vai tratar sobre a regra matriz de incidência tributária. Essa regra matriz de incidência tributária foi elaborada pelo meu mestre, professor Dr. Paulo de Barros Carvalho, e é com muita satisfação que nós vamos passar os próximos 15 minutos falando sobre ela. A regra matriz de incidência tributária, gente, tô tentando aqui, perdão. Ela é uma norma de conduta, ela existe para disciplinar as relações entre o Estado, na qualidade de ente tributante, e os seus súditos, e o objetivo dela são as contribuições pecuniárias de natureza tributária, ou seja, são os tributos em si. Através dessa regra matriz de incidência tributária, que está dentro da teoria do professor Paulo de Barros Carvalho, nós podemos estudar o interior da norma pelos elementos que ela compõe, né, que são a hipótese ou antecedente e o consequente, bem como o elo de ligação entre esses dois elementos, né, o antecedente e o consequente, que recebem a denominação de imputação deontica. Então, essa imputação deontica é o DVC, né? E o DVC é a marca indelével do jurídico normativo, ou seja, o que distingue a norma jurídica das demais normas sociais, das demais normas, das demais regras da natureza, essa imputação deontica, esse DVC. A regra matriz de incidência tributária, ela é uma regra que é inclusive utilizada na qualidade de critério de aferição de constitucionalidade das normas jurídico-tributárias, e ela é a norma jurídica stricto sensu, ou seja, ela é a norma que cria o tributo. Não significa dizer que a regra matriz de incidência ela vai estar em um inciso de lei, não é assim. Porque cada um dos elementos da regra matriz de incidência tributária, ela pode estar contida em diversos instrumentos normativos, diversos, como nós utilizamos no construtivismo lógico-semântico, a denominação de veículos introdutores de normas. Então, a regra matriz de incidência, ela é a norma jurídica stricto sensu, ela é aquela lei em sentido estrito que institui o tributo, que está lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, no artigo 97, inciso 1 do CTN. Bom, as demais normas, que são os deveres instrumentais, também denominados de obrigações acessórias pelo CTN, as normas decorrentes dos descumprimentos da obrigação principal e dos deveres instrumentais, né, que assessoram as atividades de arrecadação e fiscalização dos tributos, são as chamadas normas lato sensu. Então, o stricto sensu é a regra matriz de incidência, as demais normas são lato sensu. Então, assim, os deveres instrumentais são também normas em sentido amplo. Essas normas em sentido amplo, na qualidade de deveres instrumentais, podem ser instituídas, inclusive, pelas normas complementares que estão lá no artigo 100, sem nenhum problema. Então, a Constituição Federal, bem como no artigo 97 do CTN, não exige que os deveres instrumentais sejam fixados por normas em sentido estrito. Então, a regra matriz de incidência, ela tem por objetivo fixar ali os componentes do tributo. No entanto, essa norma jurídica stricto sensu tem um tratamento mais específico. Então, é o artigo 3º do CTN quem traz a definição do que é o tributo. Vocês já viram isso quando estudaram lá o sistema tributário nacional. E aqui na regra matriz de incidência, nós temos então agora a oportunidade de mostrar para vocês. O próximo slide vai ter uma formulazinha lógica. E a gente vai tratar de cada um dos elementos dessa forma lógica. Não quero desespero de ninguém de forma alguma, porque tudo vai estar detalhado, tá aqui ela, a forma lógica da regra matriz de incidência. Tudo vai estar detalhado nos slides seguintes. Então, essa representação formal está toda em notação lógica, então ela está toda determinada aqui com
os elementos da lógica, vai dizer, Maíra, parece uma fórmula matemática, porque a fórmula matemática também utiliza a notação lógica. Esse NJT não precisa se preocupar nos slides seguintes. Tudo isso que eu vou falar aqui com vocês, conversar com vocês, está lá posto nos slides seguintes, tá? Então, nós temos, tá aqui, ó, estão aqui eles. Tá vendo? Toda a legenda e a explicação do que é cada um deles, né? Do que é o antecedente, o consequente, com todas as suas características, está tudo aqui para que vocês possam fazer as leituras de vocês mais adiante, e eu estou encaminhando também esses slides para que vocês possam ter acesso a eles, tá? Então, NJT significa norma jurídico-tributária. Então, nós temos a hipótese, que é o chamado antecedente. Essa hipótese, ela vai trazer elementos vinculados ao fato, então são elementos fáticos, não são elementos jurídicos em si. Então, nós temos o critério material SCM. O critério material, ele significa um verbo mais um complemento. Então, é o fato em si. É a parte factual, a parte da ação, a parte do estado. Então, é sempre um verbo com complemento. Então, nós temos verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Não precisa ser uma ação em si, pode ser também um estado. Fulano é proprietário de um imóvel localizado no município de João Pessoa. Então, o fato de ele ser proprietário de um imóvel já é fato gerador de 2 tributos. Quais seriam eles? Ou IPTU, se estiver localizado na zona urbana, a gente já vai para o outro critério, né, que é o espacial, ou o ITR, se for localizado na zona rural. Então, vamos voltar para o critério material, um verbo com complemento. Então, oferir renda, vender uma mercadoria, prestar um serviço, ser proprietário de um automóvel. Concorda comigo, gente? Importar um bem, exportar um bem, industrializar um bem. Tudo isso é critério material. Veja um verbo com um complemento. Aqui, no critério material da hipótese de incidência tributária, não há espaço para os verbos intransitivos. Só transitivo direto, transitivo indireto ou verbo de ligação. Temos também o critério espacial, é o segundo critério. Alguns chamam de aspecto, ao invés de critério. O próprio professor Paulo admite e muitas vezes utiliza essa denominação também, é sinônima de aspecto e não de critério. O aspecto espacial, o critério espacial, ou local, é o local onde esse critério material deve ser praticado. Veja que aqui, às vezes, esse critério espacial se confunde com a abrangência geográfica da lei que institui o tributo. Às vezes não, às vezes o critério espacial é mais específico. Por exemplo, uma lei municipal que institui o ISS de um determinado município, por exemplo, ela tem como critério espacial todo o município, concordam? E até algumas regras de extraterritorialidade que estarão lá presentes no artigo 2º da Lei Complementar 116 e os municípios copiam e colam nas suas normas municipais, não tem problema nenhum nisso, né? Então, esse critério espacial, ele pode coincidir com a abrangência geográfica da lei que institui o tributo. Então, aquela vigência da lei no espaço, né? Que é a abrangência geográfica da lei que institui aquele tributo. Então, a abrangência geográfica é todo município, e essa regra vale com perfeição para o ISS, porque o critério espacial é igual à abrangência geográfica da lei municipal. Já outros tributos, como por exemplo o IPTU, não obedece essa regra. Por quê? Porque o critério espacial do IPTU não é todo o território do município, sabemos disso. É apenas a zona urbana, juntamente com áreas urbanizáveis. Então, nós temos aí um critério espacial mais restrito do que a abrangência geográfica do tributo. Então, isso pode acontecer sem nenhum problema. O critério espacial ser bem pontual, ser bem específico. Existem exemplos também aqui que a gente pode dar mais. O imposto de importação, a abrangência geográfica não é todo o território nacional. Tem ali a zona primária, a zona secundária, né? Quando a gente for estudar esses impostos, vocês vão ter a oportunidade de aprender a diferença de uma zona primária, de uma zona secundária. Então, o critério espacial é o quê? Zona primária e zona secundária, tá bom?
Então, o critério espacial é o local onde esse critério material pode vir a ser praticado. Critério temporal é o momento. E esse momento o legislador pode pincelar, ou pensar melhor, né? Delimitar de uma forma mais específica qual é o momento em que esse critério material vai ocorrer para fins jurídicos. Daí nós temos termo inicial, termo final desse critério material. Temos aquelas classificações dos fatos geradores, né? Instantâneo, continuado. Então, é uma classificação muito estranha, né? Porque, enfim, não é muito científico, os critérios não são os mais rígidos, então isso nos traz uma certa problemática aqui, né? Quando tratamos dessas classificações, mas muitas vezes temos que fazer por uma questão de respeito até aos demais teóricos, né? Mas eu, particularmente, não sou muito fã dessas classificações de tipos de fatos geradores. Mas então, o critério temporal ele é estabelecido também pela norma. Por exemplo, o critério temporal, estávamos falando do imposto de importação, não é o momento da entrada do bem no território nacional. Não é. É o momento do desembaraço aduaneiro. Mesma regra é válida para o imposto de exportação. Aqui a gente não vai ter o momento em que o bem sai, porque imagina, depois que ele saiu, como é que vamos cobrar esse imposto de exportação? Não seria possível, né? Então, aqui o critério temporal é o momento para fins jurídicos em que o fato gerador acontece. No caso dos tributos que incidem sobre a propriedade, por exemplo, é muito comum fixar-se um dia no exercício financeiro. Geralmente é o primeiro dia do exercício financeiro. Então, quem proprietário for no primeiro dia do exercício financeiro é quem vai ser ali o sujeito passivo de IPTU, de IPVA, de, enfim, taxa de coleta de resíduos, dentre outros exemplos. Então, a hipótese ela se completa com esses três critérios. Porque um determinado fato sempre acontece em um local e em um determinado momento. Então, a gente tem esse tríduo. Temos o critério material, que é um fato, uma ação ou um estado, sempre com um verbo e um complemento. Temos o critério espacial, o local especificamente determinado pela legislação. E temos o critério temporal, que é o momento em que, para fins jurídicos, esse fato vai ocorrer. Aí daí temos o segundo passo, que é depois de praticado esse fato, que é a imputação deonto, que é esse dever ser neutro, que vocês estão vendo aí na tela. É a imputação deonto, que é quando, depois de praticado o fato, surge a obrigação tributária, e aí passamos para o consequente. O consequente, ele é composto por dois critérios, o pessoal e o quantitativo. O critério pessoal, ele é composto pelo sujeito ativo, muito fácil de identificar, são os entes tributantes, União, Estados, DF, municípios. Mas a lei que institui o tributo tem que dizer, Maíra, claro, sim. Todos esses elementos aqui, né, os critérios todos precisam ser descritos ipsis literis pelas normas. Então, as normas têm que dizer qual é o critério material, qual é o espacial, qual é o temporal, qual é o critério pessoal, quem é o sujeito ativo dentre os entes tributantes, óbvio, respeitando a competência tributária descrita na Constituição, e o sujeito passivo, que pode ser o contribuinte, quando o sujeito passivo é quem pratica o fato gerador e tem que pagar, ele pratica ali o critério material e tem que pagar também, ou um responsável, qualquer um sujeito que não tenha praticado o critério material, mas que esteja indiretamente ligado a ele, mas para o sujeito ativo seja mais fácil, mais conveniente dele cobrar. É o sujeito passivo. Então, no conjunto sujeito ativo, temos os entes tributantes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E no conjunto sujeito passivo, temos contribuinte, quando ele pratica o fato gerador e tem que pagar. Ou número 2, responsável, quando ele não pratica o fato gerador, mas recebe a incumbência da lei de pagar, é o chamado responsável tributário. Muito bem, identificados esses sujeitos, aí a gente tem aquela lindeza da obrigação tributária, né, com toda a sua beleza, o sujeito ativo que cobra do sujeito passivo o tributo. Isso aqui está no consequente. O consequente tem o critério pessoal, já acabamos de ver, e o critério quantitativo, composto por base de cálculo e alíquota. A base de cálculo ela tem uma função mensurativa
da hipótese, principalmente do critério material da hipótese, ela tem essa função de delimitar economicamente, medir a intensidade factual desse